Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Aleluia, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Esse mês o mês de maio, nós estamos comemorando o mês da família, não é isso? Domingo passado o pastor Joel pregou a respeito desse tema, família, como ter um lar feliz. Aliás, ficou um dever de casa para você está lembrado qual que é? Ler o livro de Ruth, não é isso, pastor? Domingo ele vai perguntar, eu já li, vou ler de novo. Amém? Não esqueça o dever de casa, querido, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Coloca o tema para mim, por favor. Família abençoada, projeto de Deus. Amém? Família abençoada, projeto de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo de número 3. Gênesis 12, verso 3. Gênesis 12, verso 3. Na minha Bíblia diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você crê que a família é um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Amém? Você crê nisso? Aleluia. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, no verso 4, que antes da fundação do mundo, olha que coisa interessante, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele. Paulo vai explicar isso para os Efésios, né? Deus nos elegeu nele, ou seja, Ele nos escolheu, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, para andarmos na presença dEle, né? Ou seja, antes da formação do mundo, o Senhor já havia pensado em mim e em você. E como o Senhor nos viu? Ele nos viu como filhos. O Senhor já pensou em família, antes da criação do mundo. Ele já imaginava a família, antes de qualquer coisa de valor que o Senhor pudesse vir a criar depois, aqui nesse mundo. E a gente sabe que esse mundo tem muita coisa, de valor. Mas antes de tudo isso, querido, Deus pensou primeiro em família. Deus pensou primeiro no homem, em compartilhar com ele, em ele ser parte da família de Deus. E isso demonstra para nós que família é sim um projeto especial de Deus. É algo desejado de Deus, algo desejado de Deus para o homem. Família não foi algo elaborado de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira, não é algo simples que Deus pensou lá de última hora, na hora da criação do mundo, não. Família é algo idealizado no coração de Deus para abençoar o homem e a mulher. Aleluia! Para nos abençoar. No início da criação, Deus formou o mundo e toda aquela natureza belíssima, que está por aí, que nos rodeia. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu estava estudando, preparando a mensagem, e quando eu cheguei nesse ponto a respeito da natureza, eu quero dizer algo para você. Se você anda vivendo uma vida muito agitada, ao ponto de você não curtir, você não reconhecer as belezas da natureza, saiba que você está perdendo muita coisa. Todo dia, querido, nós somos agraciados por Deus com um belo nascer do sol, um belo pôr do sol, flores maravilhosas, canto dos pássaros, amém? Coisas lindas que estão aí criadas por Deus para nós admirarmos, que o Senhor nos concedeu. E outra coisa que me chamou a atenção, que o Espírito Santo falou de Deus comigo: ainda que você não observe o que eu tenho feito, a natureza não para, ela continua a se desenvolver, ela continua a produzir espetáculos lindos. A natureza continua a mostrar a beleza do Criador, ainda que a gente não tenha tempo, ainda que a gente não admire essas coisas. Olha que incrível. Nós precisamos nos atentar a isso, Espetáculos lindos do Senhor, o Criador de todas as coisas, tem nos proporcionado todos os dias. Mas vamos voltar aqui ao texto. Depois de criar todas as coisas e criar o homem, o que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 8. Não foi isso que Deus falou? Então o que Deus fez? Deus pensou: olha, esse homem sozinho não vai dar certo. Então a Bíblia fala que Deus tira uma costela de Adão e ele cria a mulher. E a Bíblia diz que após Deus criar o homem e a mulher, e Deus diz assim: viu Deus que era tudo o quê? Muito bom. Muito bom. É engraçado porque hoje Satanás chega, e agora ele chega dizendo assim: não está bom, não é bom. Família não é bom. Homem e mulher não é bom, não está errado, está ultrapassado, não é assim? Satanás hoje quer emplacar essas coisas, no mundo.
Satanás é tão abusado que às vezes ele tenta ser mais inteligente do que Deus. Ele viu o que Deus fez, né? Ele viu o que Deus falou, mas ele diz agora, não, isso aí não é bom não. Família não é algo bom. É como se assim, Deus disse, homem e mulher, família, muito bom. Satanás diz, homem e mulher, família, está errado. Esse é o conceito do mundo hoje. Infelizmente, querido, nos dias de hoje, né, o que nós temos visto são muitas pessoas influenciadas por esse engano de Satanás, andando no erro, andando cegas, enganadas, né, por conta dessa influência maligna, né, influência que diz que hoje pode tudo, que tudo é normal, quem está contra a família é errado, é homofóbico, né, Satanás tenta emplacar essas coisas no mundo, e qual a consequência disso? Nós temos visto por aí, né, vidas destruídas, uma sociedade dividida, conflitos sociais, o mundo tentando implantar um novo conceito de família que não diz completamente contrário àquilo que Deus planejou para homem e mulher. E as consequências estão aí. Sabe, querido, que bom mesmo, querido, é sempre o que vem de Deus para o homem, amém? Isso é bom. Conforme Deus mesmo declarou. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, ela vem de Deus. Aquilo que é bom sempre vem de Deus, sempre vem do Altíssimo. Consequentemente, no contrário também é verdade, tudo aquilo que vem de ruim, de prejudicial, de engano, contrário à palavra, vem de Satanás, vem do inimigo. Ele tenta sempre deturpar a vontade de Deus para o homem. Essa é a tática de Satanás. Se Deus fala de uma maneira, ele vai sempre do outro jeito. E como que ele tenta fazer isso? Através de mentiras, né? Através de enganos, ele distorce a palavra de Deus. Ele faz com que a gente tente acreditar, né, em coisas contrárias àquilo que Deus já disse. Nós precisamos entender uma coisa, querido. Quando o homem ele se expõe à palavra de Deus, né, quando ele acolhe a palavra de Deus no seu coração, o que ele vai gerar? A Bíblia diz que ele gera bons frutos. Ou seja, o homem vai produzir uma vida satisfatória que agrada a Deus. Aqueles princípios estabelecidos na palavra, quando ele acolhe aquilo dentro do seu coração, aquilo se torna para ele uma bênção na vida dele. Porque ele acolheu a palavra, ele creu naquilo ali, ele creu que Deus tem o melhor para ele. Esse é o homem, né, que crê em Deus, que acolhe a palavra, que se expõe aos seus ensinos, que se expõe a ela. E o contrário também é verdade. O homem que não se expõe à palavra, o homem que não quer saber nada de Deus, que só coloca engano para dentro, engano de Satanás, engano do mundo, né, no seu coração, o que ele vai gerar? Frutos ruins. Frutos ruins, uma vida que certamente não agrada a Deus, porque a vida, né, ele vai ser conforme esse mundo, e a gente já sabe que o mundo jaz no maligno. Aquilo que tem no mundo, né, é influência negativa para nós. Satanás sempre trabalha contra a família, contra o projeto de Deus, né? Se Deus idealizou o homem e mulher como família, gerando filhos, né, descendência, o que Satanás faz é trabalhar contra isso. Hoje ele quer dizer que tudo é normal, uma família com 2 homens, uma família com 2 mulheres, completamente diferente daquilo que Deus planejou. E eu quero dizer algo aqui nessa noite, querido, você que me ouve, você que está em casa, você que vai ouvir essa mensagem depois, né? Eu não sei a sua situação, eu não sei como você vive, eu não sei como você está passando hoje, né? Eu não estou aqui para te acusar, muito menos para te julgar, te expor a nada, mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, querido. Deus tem um projeto familiar lindo para você. Você precisa crer nisso. O projeto de família que Deus tem para a sua vida é algo maravilhoso e extraordinário. E se você acolher essa palavra, você se expor a ela e você aceitar esses princípios, querido, saiba que Deus sempre tem o melhor para você. Seja qual for a situação que você vive, querido, eu quero deixar bem claro que Deus te ama, você é uma joia preciosa, você é desejado por Deus e Deus quer o seu bem. Deus quer você andando conforme a palavra, né? O Deus, nós precisamos entender isso e acolher isso. Deus que nos criou, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sempre. Foi Ele que nos fez, foi Ele que criou todas as coisas. Então eu digo para você, querido, não deixe Satanás, com seus enganos, tirar você da vontade de Deus. Deus tem o melhor para você, inclusive na área familiar. Amém? Quer ver outro engano de Satanás? Satanás diz assim, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele o quê? Uma auxiliadora, não foi isso? Uma ajudadora, uma mulher idônea. E não é dona, é idônea. Você entendeu a diferença?
Idônea, o que é idônea, pastor? É uma mulher capacitada a ajudar o homem. Saiba, mulher, que você já nasceu com essa capacidade dentro de você. Uma capacidade sobrenatural dada por Deus para que você ajude o homem, para que você ajude o seu esposo. Amém? Nós precisamos. Agora você precisa também entender, querido, que essa capacidade também pode ser usada tanto para ajudar como para destruir. Nós temos que ter cuidado com isso, né? A mulher tem esse poder, a mulher tem essa capacidade, né? Deus disse assim: farei uma mulher auxiliadora. Uma mulher, o que é uma mulher auxiliadora, né? É uma mulher que anda debaixo da influência do Espírito Santo. Amém? Agora, quando ela se torna uma manipuladora, uma mulher manipuladora, é uma mulher debaixo de uma influência errada, de engano. E a mulher precisa tomar cuidado disso. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora. O que Satanás fala? Isso é mentira, é melhor viver sozinho, é melhor viver sozinha. Não é assim que o mundo prega? É melhor estar só, antes só do que mal acompanhado. E muitos estão embarcando nessa, porque agora quando o rapaz está jovem, quando a mulher está jovem, trabalhando, ganhando seu dinheiro, né, passeando, fazendo aquilo que bem entende, achando que não precisa de ninguém, que não precisa de nada, né? Mas saiba, querido, que um dia vai dar errado. Por quê, pastor? Porque Deus já declarou e já deixou escrito, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher também esteja só. Já foi declarado por Deus. Vai chegar um dia, querido, onde as coisas não vão funcionar tão bem igual é hoje. Nós não vamos continuar para sempre, né, com esse porte atlético, com essa beleza toda, né? Há uns que dizem assim: eu já fui laranja, hoje eu sou um bagaço. Mas saiba, querido, porque Deus já declarou, não é bom estar só. Não é bom o homem ficar só, não é bom a mulher ficar só. Sabe, querido, vai ter um dia mais à frente, né? Quando toda essa juventude passar, que nós vamos precisar das pessoas, vamos precisar de companhia. Vamos precisar de pessoas, né? Quem nos ajude, nos socorra, né? Pessoas para conversar, para compartilhar, para fazer aquela canjazinha, né? Legal, quando a gente estiver lá meio enfermo. Por isso Deus, desde o princípio, Deus já afirmou: não é bom que o homem esteja só. Por quê, querido? Porque homem e mulher significa família, lugar seguro, idealizado por Deus. Essa é a vontade dele. Um lar abençoado, né? Um lar, uma família abençoada. Desde o princípio foi assim. E saiba, querido, que mesmo depois de o homem ter caído, né? Mesmo depois, Deus criou o homem e a mulher, e mesmo depois que o homem caiu, Deus nunca deixou de querer abençoar a família. Conforme o texto, né, que nós lemos, Deus procurou um homem no qual ele pudesse fazer uma aliança. Abraão, né? Um homem onde a sua descendência, né, onde ele pudesse mandar Jesus e a sua descendência, que é Cristo, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Sempre foi o projeto de Deus, querido, nos abençoar. Deus nunca desistiu de abençoar a família. E saiba, querido, que o plano deu certo. Hoje eu e você somos uma grande família, abençoados em Cristo Jesus. Aleluia! O plano dele deu certo. Até mesmo como igreja, o que nós representamos? Uma grande família. Irmãos e irmãs. Amém? Né? Espirituais, filhos e filhas de Deus. Vai chegar um dia onde essa grande família vai ser reunida, né? Povo de todos os povos, tribos e nações, né? De todas as línguas virão e se ajantarão. E o que Deus vai fazer? Deus vai mostrar para Satanás: olha aí, ó, a minha família que você queria destruir, ela venceu. O plano deu certo. Aleluia, querido. Glória a Deus. Família sempre foi, querido, e é projeto de Deus. Agora a pergunta que não quer calar: se a gente sabe que família é projeto, é vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre foi abençoar o homem e a mulher através da família, para que vivem em família, o que é que eu e você, o que é que nós temos feito para contribuir com isso? Afinal de contas, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Como tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento para com a nossa família? O que temos feito? Estamos vivendo de fato a vontade de Deus, trabalhando para que nossa família seja abençoada, para que a nossa família seja unida, feliz, ou nós estamos jogando contra? Estamos sendo agentes facilitadores, né, do projeto de Deus, ou estamos indo contra tudo aquilo que Ele nos fala e nos revela? Né? É engraçado, eu estava lendo um outro texto lá em Efésios capítulo 2, verso 10, onde a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Amém? Para andarmos em boas obras. Para sermos a imagem e semelhança de Deus.
E nós os crentes, nós os cristãos, nós temos a mania de muitas vezes ler esse texto, o que nós imaginamos? Fazer boas obras é fazer boas obras no mundo. E isso é uma verdade, né? A igreja precisa, né, impactar o mundo com as suas boas obras. Mas é verdade também, querido, que nós precisamos também andar em boas obras dentro de casa. Dentro do nosso lar. Ou seja, eu preciso também, como Paulo orienta, ser a imagem e semelhança de Deus, não só para o mundo, mas principalmente dentro da minha família também. Amém? E sabe, querido, eu não vou passar aqui essa noite, meus minutos preciosos, perguntando: marido, como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado seus filhos? Ei, esposa, como você tem tratado seu marido, seus filhos? Ei, filhos, como você tem tratado seus irmãos, seus pais? Sabe por que eu não vou perguntar? Porque todos nós sabemos naquilo que nós precisamos melhorar, sim ou não? Sabemos, é claro. Todos os dias em casa nós somos confrontados. Nós sabemos onde precisamos melhorar. E Deus conta conosco para sermos facilitadores do lar. Para fazermos boas obras também dentro do lar, facilitadores do agir de Deus em nossas famílias. Nós precisamos, querido, contribuir com o projeto de Deus, trabalhar a favor, né, para que o projeto de Deus vença. Eu quero dizer que eu certamente, por exemplo, eu certamente não tenho todas as qualidades que a minha esposa gostaria que eu tivesse. E eu sei que em determinados momentos ela vai se decepcionar comigo. Eu sei também que a minha esposa não possui todas as qualidades que eu gostaria que ela possuísse, e certamente, às vezes, eu vou me decepcionar com ela. E eu tenho certeza que é assim na sua família também, sim ou não? Ou nós somos diferentes? É na sua casa assim também. Nossos filhos, eles não possuem todas as qualidades, as características que nós gostaríamos que eles possuíssem, sim ou não? É assim também na sua casa. Mas, querido, nós temos que entender que nós podemos sempre melhorar, sempre contribuir a favor. E é claro, querido, nós precisamos identificar também porque os nossos parceiros possuem muitas qualidades, sim ou não? Amém? Possuem, querido, nós precisamos observar essas coisas. Aí a pergunta é: o que nós temos valorizado mais, as qualidades, o acerto ou os erros? O que a gente destaca mais? Querido, para dar certo, família, para dar certo, para contribuir com o projeto de Deus, entenda, eu e você, nós precisamos valorizar mais as qualidades e menos os erros, para dar certo. Porque se a gente for ficar toda hora destacando o erro, ninguém aguenta. Às vezes o motivo da minha mulher, da raiva dela para comigo, eu sei, são coisas que eu deveria mudar e não faço. Ou seja, eu estou trabalhando contra o projeto de Deus. Às vezes a raiva minha é coisas que a minha mulher sabe que precisa mudar e não faz, ou seja, ela também está trabalhando contra o projeto de Deus. Nós precisamos ter consciência dessas coisas. Tem atitudes, tem coisas que nós precisamos fazer. Como anda a minha casa? O que reina lá? Paz ou conflito? É o conflito? Opa, então peraí, o que nós podemos fazer? Como eu posso contribuir para melhorar? Nós precisamos ter essa consciência. Família é projeto de Deus, mas nós temos a nossa parcela de contribuição, coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos observar essas coisas. Não é só observar o outro, é observar principalmente nós mesmos. Né? A Bíblia diz todos os dias: o homem examine-se a si mesmo. O problema é que em casa, às vezes, a gente quer examinar muito o outro, e examinar a gente mesmo, nada. Encontra muito defeito do outro lado, mas defeito na gente mesmo não encontra nenhum. Já viu aqueles testes, né, psicotécnicos? Escreva 3 defeitos seus. Rapaz, tem aquilo ali pra gente, ali tem muito sofrimento. Não é assim? Agora escreva assim: 3 defeitos do seu companheiro, da sua companheira. Ixi, vai encher a folha. Nós precisamos, querido, tomar cuidado, né, da nossa família, do nosso casamento. Casamento, querido, ele não vem pronto. Casamento é uma construção diária. Tem que investir nele. Tem que investir todo dia, né? Nossos filhos, né, precisam de investimento, atenção, carinho, dedicação, tempo, chameguinho, correção também, disciplina. Isso também é investir no caráter dele, investir no caráter dela. Casamento é bom, querido. O mundo tenta dizer que não, mas deixa eu falar algo para você: tudo que Deus faz é bom. Toda boa dádiva vem de Deus, conforme nós falamos. E casamento, família, é projeto de Deus. Então o casamento é bom. Aleluia.
Deus ama tanto o casamento, querido, que Jesus iniciou o seu ministério nenhum. Você lembra disso? As bodas de Caná. Isso mostra, querido, assim como eu falei de Efésios, mostra o quanto o Senhor se importa com família. O quanto isso é importante para Ele. Quer ver outro engano de Satanás? Ele implanta nas mentes das pessoas assim: casamento é sorte. Fulano tirou a sorte grande. Às vezes até a gente que é crente fala essas coisas. Fulano tirou a sorte grande. Querido, isso é uma mentira. Casamento tem tudo para dar certo. Aí, o que ele precisa? Precisa de investimento, precisa de trabalho. Aleluia. Dedicação, amor, renúncia, companheirismo, querer ver o outro feliz, apontar menos erros e mais qualidades, fazer mais e criticar menos. Amém? Por diversas vezes, querido, nós vamos errar, sim. A gente não está aqui para tapar o sol com a peneira. Nós vamos errar, inclusive no casamento, no trato com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas o que nós precisamos quando erra? Agir rápido. Não dá legalidade para o diabo sair fazendo a festa dentro da casa da gente. Amém? Perdoar sempre, esquecer, não guardar ressentimentos. A Bíblia diz que eu e você fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Você sabia que Deus não guarda ressentimento? Aleluia. Ele vai dizer, o próprio Deus vai dizer lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Deus não é Deus de guardar ressentimento, querido. E por que muitas vezes nós agimos dessa maneira? Se temos que ser a imagem e semelhança dele. E principalmente, querido, ressentimentos dentro de casa, ressentimentos no lar. Ou seja, Deus nos perdoa quando erramos e não lança em rosto porque Ele esquece, conforme Ele declara, né? Ele não se lembra mais. Aí o casal, quando briga, o que acontece? Volta com aquelas lembranças lá do passado. Haja memória para guardar aquilo tudo, 10, 20, 30, 50 anos atrás. Isso não é ser a imagem e semelhança de Deus. Isso não é contribuir para o projeto de Deus para termos uma família abençoada. Isso é trabalhar contra o propósito de Deus, querido, que é uma família feliz. Quer ver outro exemplo de que Deus não guarda ressentimento? Você lembra de Pedro, o discípulo? Pedrão, o ousado, né? O falador, né? Para frente, né? Sempre estava lá, sempre era o primeiro a tomar atitude. Lembra de Pedro? Você lembra de Pedro? Você já ouviu falar de Pedro, sim ou não? O que aconteceu? Jesus foi crucificado. Mas enquanto Jesus estava sendo julgado, o que Pedro fez? Negou Jesus por 3 vezes. Sim ou não? Negou. O traidor. Não foi assim? Você conhece a história dele. Então Jesus foi crucificado. E a Bíblia diz que no domingo de manhã as mulheres se levantaram e foram até o sepulcro fazer o quê? Né? Embalsamar o corpo de Jesus. Aí chegando lá encontraram com o anjo. E o que o anjo falou para elas? Não precisa ficar assustada não. Vocês estão procurando Jesus? Jesus ressuscitou. Ele não está aqui mais não. Aleluia. Vai lá e diz para os discípulos e diz para Pedro para ir para Galiléia, porque eu vou me encontrar com eles lá. Diga aos discípulos e diz a Pedro. As mulheres partiram correndo para onde os discípulos estavam. Entraram lá na casa onde eles estavam reunidos. Ei, Jesus ressuscitou, ele mandou a gente ir para Galiléia. E Pedro, cadê Pedro? Pedro, ele falou seu nome, Pedro. Ele falou que é para você ir para lá, que ele quer encontrar com você. Olha que Deus. Pedro estava lá amargurado, coração ressentido, por ter, né, negado a Cristo, traído Cristo, achando que Deus não gostava mais dele, né? E com aquela amargura no coração. Mas a história continua e a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu lá em Tiberíades para os discípulos. E ele chegou para Pedro e falou assim: olha Pedro, tu me amas mais do que todos esses aí? Aí Pedro falou o quê? Senhor, tu sabes que eu amo. O que foi que Jesus disse para ele? Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro o traidor, né? O nervoso, o descontrolado, né? O cara, aquele que negou Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Foi escolhido pastor dos discípulos. Aleluia. Pastor dos discípulos. Todo mundo achando que ia ser João, que ia ser Tiago, né? Quem que vai pastorear agora, gente? E Jesus escolhe Pedro como o pastor daqueles discípulos. Aleluia. Sem ressentimentos, sem mágoas, Jesus perdoa Pedro, restaura o seu ministério. Pedro se torna, né, um dos maiores pregadores do Evangelho, um gigante da obra de Deus. Agora eu te pergunto, imagina se Deus agisse como nós agimos. Ei Pedro, você falou isso, falou aquilo. Olha Pedro, há 3 anos atrás, no início do ministério, você fez isso, fez aquilo. Olha Pedro, antes de eu morrer, você me traiu 3 vezes.
Deus não guarda ressentimento de ninguém, Ele perdoa. E por que nós insistimos em fazer diferente? Quando a Bíblia nos aconselha a sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos aplicar essas coisas no nosso casamento, na vida do lar diária. A palavra diz sempre para agir de uma maneira e a gente faz completamente diferente. Ah, porque eu acho assim, pastor, eu acho isso, aquilo, acho aquilo. Querido, anota uma coisa, anota aí, querido. Deus não está preocupado com as suas opiniões. Deus não quer saber o que você pensa. Deus quer saber da maneira como você age. O que você anda praticando. Bem-aventurado não é quem conhece a palavra, bem-aventurado é quem pratica. Aleluia. E praticar a palavra significa amar e perdoar. Aleluia. Ser cristão na igreja, querido, às vezes é muito fácil, não é isso? Muito fácil. Agora a gente tem que ser crente cristão também em casa, no trato diário. Aí às vezes é mais difícil, né? Mais complicado, né? Tem gente, eu gosto muito de, por exemplo, o pastor Marcelo Carvalho. Tem crente que chega na igreja e ele muda até o tom de voz. Boa noite, pastor. Paz do Senhor Jesus. Que bênção essa igreja. Que bênção fazer parte dela. Que bênção fazer parte, pastor, dessa família. Aleluia. Parece um anjo, não é assim? Muda até o tom da voz. Aí quando você sobe lá na salinha, aí você encontra o filho dele lá, o filho dele está falando assim com a tia: você não manda em mim! Aí você pergunta: não é possível esse pequeno terrorista ser filho daquele anjo que está lá embaixo? Aí você pergunta: com quem que o menino aprendeu essas coisas? Com o pai e a mãe em casa, berrando um com o outro. Porque na igreja não foi. Na igreja quer parecer anjo, mas dentro de casa, o diabo nem passa lá, porque tem medo dele entrar dentro do diabo. O diabo tem medo de incorporar ele. Famílias benditas, querido, esse é o projeto de Deus. E Deus espera a minha participação e a sua nesse projeto. Deus conta conosco. Para sermos, instrumentos de bênção na nossa família, no convívio diário. Vamos viver assim, vamos nos esforçar para que nada atrapalhe o agir de Deus em nossa vida. O melhor é não errar, querido. Agora, se errar, querido, se alinhe novamente com a palavra de Deus, corrija o rumo, seja rápido. Se corrija, seja rápido. Tome as providências necessárias. O que Jesus disse lá em Marcos capítulo 3, verso 25? Uma casa dividida não pode subsistir. Se caminhar cada um para um lado, cada um com as suas vontades, cada um querendo um passar por cima do outro, vai dar ruim. Uma casa dividida não subsiste. Nós vamos ter consciência dessas coisas, não vai ficar de pé. Eu estava lendo uma matéria a respeito de família, e eu vi um comentário muito interessante. João Paulo II, ele diz certa vez assim: a família é uma comunidade insubstituível por qualquer outra. Não existe nada nesse mundo, querido, que possa substituir a família. Olha que coisa linda. Aleluia. Projeto de Deus para o homem, para abençoar o homem e a mulher. Insubstituível por qualquer outra coisa. Ele ainda chega a dizer, ele chega a chamar ainda ele ainda chega a chamar a família de santuário da vida. E ele ainda vai mais longe, ele diz assim: olha, a família é um patrimônio da humanidade. Olha que coisa linda. Tudo isso, querido, criado, por Deus, aquele que nos fez, que nos conhece. Criado com o quê? Com o intuito de nos abençoar. Que o homem viva em família, que a mulher viva em família, sejam dois uma só carne e sejam assim abençoados em Cristo Jesus. Que nessa noite, querida, a gente possa começar a fazer as correções que nós precisamos fazer, para contribuirmos sempre com o projeto de Deus, para termos uma família abençoada, para termos uma família feliz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse era o recado de Deus para nós essa noite. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria, no trato diário com a sua família. Aquilo que temos errado, vamos nos consertar, vamos pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz: está precisando de sabedoria? Pede que eu dou para você. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus misericordioso, amoroso, que nos abençoa, que não guarda ressentimento. Aleluia. Amém? Nós precisamos ser a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez, por você estar aqui essa noite.
Vocês que estão em casa, que a palavra de Deus os abençoe também. Vai em paz, Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado, guardados e protegidos pelo Senhor. Amanhã às 7h15 ou então domingo estaremos de volta às 19h30. Amém? Deus te abençoe.